Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada: o espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado. Talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar.
Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses 2 planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela do sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma: uma estrela menor com menos massa rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege. O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem a luz azul. A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta WASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo ao seu Sol e sempre voltado com o mesmo lado para este astro. O termo para isso é a rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é frio o suficiente para que os metais se condensem de novo e caiam como chuva. Falando em rotação sincronizada, nossa Lua funciona da mesma maneira. Não há lado escuro no nosso satélite. Ela fica sempre voltada para nós com o mesmo lado. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, o que chamamos de lado escuro fica bem iluminado. Simplesmente não podemos vê-la do nosso planeta. Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda. Todos os meses ela envolve o nosso planeta como um lenço. É uma cauda delgada composta de milhões de átomos de sódio e ela segue o satélite natural da Terra. Nosso planeta viaja regularmente direto por ela. Os ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio da superfície da Lua e avançam para o espaço. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra agora é 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. Isso também poderia explicar os terremotos que sacudiram a superfície do satélite natural do nosso planeta. Os astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem lá regularmente. Durante vários dias de cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra pega aquela cauda de sódio. O nosso planeta arrasta em uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Essa cauda lunar é totalmente inofensiva. Ela também é invisível ao olho humano, pois é 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar o brilho amarelado e fraco dela no céu.
A cauda parece um ponto brilhante, com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Acontece que existem muitos planetas no universo, e até na Via Láctea, que tem água líquida ou congelada sobre eles. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar. É a Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que embaixo da sua superfície congelada existe um verdadeiro oceano. Mas é muito cedo para se animar sobre a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas necessárias para que a vida apareça em um planeta. Uma estrela na galáxia GSN O69 provavelmente se transformará em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer por causa dos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x estranhamente brilhantes. Eles dispararam a cada 9 horas. Depois de estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única em torno de um buraco negro. E aqueles flashes deslumbrantes era o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca. E esse processo não vai parar. Os astrônomos acharam alguns vestígios de fosfina na atmosfera de Vênus. No nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é à toa que uma nova teoria sugere que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da noite, ela só poderia ter aparecido na própria atmosfera dela. Provavelmente nenhum organismo vivo conseguiria sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é super seca. Não há água líquida lá. E a pressão é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente passam dos 482 graus Celsius. Isso é calor suficiente para derreter alguns metais. Quanto a passar férias lá, agradeço, mas fica para a próxima. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância, onde há uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. Ela é tão grande que poderia encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. Um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é a de que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados, que deixaram para trás não apenas enormes crateras, mas também a substância líquida, graças à qual agora podemos nos desenvolver. Mas no espaço há muita matéria orgânica, e sob condições específicas, ele poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos milhares de vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento no qual, aquecendo essa matéria orgânica, obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de vidas e seres vivos, mas também ao espaço sideral. Pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que 1 a cada 5 estrelas parecidas com o Sol podem ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não é qualquer planeta. Ele tem um núcleo e uma superfície rochosos e é de tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável da sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas. Micróbios, pelo menos. Se existem bilhões desses planetas na nossa galáxia, você pode dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. Agora multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que diversas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e de planetas semelhantes à Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. E veja só, podemos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, se transformaram em trovoadas. Essas, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde nossos ancestrais viviam. Os incêndios transformaram a área florestal em uma savana. A pressão atmosférica mudou e nossos ancestrais tiveram que se apoiar em 2 pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Isso aconteceu no aglomerado Ofiuco, que une milhares de galáxias. Segundo os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, tá? De explosões de megatons, acontecendo uma vez a cada milissegundo por 240 milhões de anos. Vou ter que confiar nisso, minha matemática não é tão boa. Em 2019, a InSight, sonda da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte,
registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos eram rápidos e aconteciam cerca de 2 vezes por dia. A maioria deles era minúscula, você nem sentiria se acontecessem no nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos que conhecemos em qualquer corpo espacial, além da Terra e da Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os bizarros pulsos magnéticos. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro que pulsos eram esses. Talvez depois da meia-noite eles queriam sair e dar uma volta ou algo assim. A atmosfera de Plutão fica muito mais acima da superfície do planeta anão se comparada com a da Terra. Ela tem também mais de 20 camadas, todas geladas e extremamente condensadas. Lembra-se do asteroide que eliminou os dinossauros na Terra? Eu não estava por perto, mas quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há uns 360 milhões de anos, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio da nossa linda bola azul. Uau, vizinhança difícil essa. Muitas pessoas gostariam de voar para o espaço. Gravidade zero, uma vista deslumbrante da Terra de um lado e a escuridão assustadoramente ilimitada do outro. Sim, tudo muito legal, mas não esqueça que essa jornada pode se transformar em um pesadelo. Falta de oxigênio, flutuar no espaço sideral e ficar muito tempo em uma nave espacial sem entender quando pode voltar para casa. Esta última coisa aconteceu com um astronauta russo, ou cosmonauta. Sua permanência no espaço foi uma das mais longas do mundo. O engenheiro de voo Sergei Krikalev, de 33 anos, passou 311 dias em gravidade zero na Estação Espacial Mir. Mas essa não é a parte mais interessante do episódio. A longa jornada de Sergei começou em 18 de maio de 1991. Naquele dia, ele embarcou em uma nave de transporte e foi ao espaço para a Estação Espacial Mir. No dia 20, o acoplamento com a estação foi concluído. Lá, junto com outro engenheiro, desempenhou suas funções espaciais. Os dois fizeram várias caminhadas espaciais e reparos, cuidaram da estação e realizaram experimentos científicos. Quando se tem companhia e muito trabalho, viver no espaço não é tão difícil. Mas as coisas pioraram no dia em que Sergei deveria voltar para casa. De acordo com o plano, a missão deveria ter durado 5 meses. Um novo cosmonauta deveria substituir os antigos. A nave de transporte finalmente atracou na estação, mas no dia 10 de outubro, apenas um deles retornou à Terra. Sergei foi deixado sozinho na estação Mir. Ele continuou a trabalhar como o único engenheiro de voo da tripulação. A estação não podia ficar vazia, era necessário enviar alguém para substituir o rapaz, que não estava pronto para uma estadia tão longa no espaço, já que não tinha treinado para isso. Mas não havia escolha. Ele não podia simplesmente sair da estação. Um mês se passou. Sergei foi informado que voltaria para casa em breve, mas algo inesperado aconteceu. O dia 25 de dezembro de 1991 foi o último dia da União Soviética. O cosmonauta foi contatado e informado de que não poderia voltar, já que o país que prometia levá-lo para casa não existia mais. Durante esse tempo, uma grande crise começou na Rússia. O retorno dele era impossível, pois não havia dinheiro para isso. Imagine a condição do cara. Você está a centenas de quilômetros de casa, na escuridão do espaço sideral, completamente sozinho e não tem ideia de quanto tempo vai ficar ali. Os dias passavam lentamente. Semanas, depois um mês. Seria muito fácil permanecer no espaço se isso não fosse prejudicial à saúde. Mas em condições de gravidade zero, o corpo humano sofre sérios danos. Primeiro, um enfraquecimento dos músculos, que não recebem a carga necessária e estão constantemente em estado de relaxamento, levando à distrofia. Sim, os astronautas fazem uma série de exercícios todos os dias, mas isso não é suficiente para manter a forma. Além dos músculos, os ossos começam a enfraquecer. A pessoa fica fraca. Depois de 6 meses levando essa vida, qualquer astronauta precisa de muito tempo para voltar à forma anterior no retorno para casa. Além disso, há muita radiação no espaço que é perigosa para as pessoas. Ela é proveniente de várias fontes ao mesmo tempo. A principal vem do Sol. Na Terra, estamos protegidos disso graças ao campo magnético do planeta. Quase toda a radiação se acumula na atmosfera superior e não chega até nós. Esse acúmulo ali também é ruim para os astronautas. Mas a pior é a galáctica. Ela chega de estrelas e galáxias distantes e tem um efeito poderoso em todos os seres vivos. A radiação provoca muitas condições desfavoráveis e destrói o corpo no nível celular. Agora, todas as naves espaciais e a Estação Espacial Internacional são equipadas com escudos e revestimentos
que refletem a radiação, mas ainda assim, isso não fornece 100% de proteção. No espaço, o sistema imunológico do astronauta muda. Não há condições sob as quais a imunidade possa melhorar. Parece que não há nada de errado com a ausência de muitas bactérias e micróbios, mas a defesa do corpo está enfraquecendo. Uma pessoa se torna mais vulnerável a micróbios que podem ser trazidos por alguém que esteve no espaço. Também há sérias restrições alimentares. As comidas em tubos não contêm tantas vitaminas úteis quanto os produtos naturais. Sem vitaminas, o corpo enfraquece ainda mais. Às vezes, os astronautas precisam fazer caminhadas espaciais, que não são fáceis. Um traje espacial é enorme e desconfortável. Restringe os movimentos e coloca pressão no corpo. O trabalho no espaço pode durar várias horas. Durante esse tempo, transpira-se muito. Um dos filtros do traje pode estar estragado e o fluido liberado pelo corpo se espalhar por toda a roupa e atingir o rosto. Os olhos podem lacrimejar e as gotas interferirem na visão. Milhares de perigos podem esperar um astronauta durante uma missão no espaço sideral. Imagine que você faz reparos e algo dá errado. A chave escapa do parafuso e voa longe, por exemplo. Você tenta pegá-la e, inconscientemente, sai da nave. Consegue recuperá-la, mas seu corpo já está voando longe. Não há nada em que se segurar, mas, felizmente, tem uma corda de segurança. De qualquer forma, ela pode se soltar do seu traje espacial por ter sido presa incorretamente. Assim que a corda se rompe, seu corpo muda o ângulo de voo. Agora você não está apenas voando para longe. Seu corpo está girando neste momento. A Terra e o espaço escuro piscam em seus olhos. Então deu para entender. Com certeza há riscos, mas nada disso aconteceu com Sergei. Todos os astronautas passam muitas horas treinando para estarem prontos para qualquer problema. Eles ganham boa forma física, mas a perdem durante a missão. Adicione a tudo isso o fator psicológico. Seu corpo enfraquece, você não respira ar puro, não pode ver seus amigos e não tem a oportunidade de voltar para casa. Uma pequena camada de parede o separa do vácuo frio do espaço. Tudo isso causa estresse, que também enfraquece a imunidade e prejudica o sistema nervoso. Felizmente, os astronautas também passam por um treinamento psicológico sério. Eles podem manter o autocontrole nas situações mais estressantes. Mas quando se está sozinho no espaço por mais de 6 meses e sem saber quando voltará, é razoável ficar seriamente nervoso. Felizmente, Sergei não entrou em pânico. Ele cumpriu os deveres diários, treinou e, claro, sentiu saudades de casa. 1 mês depois, recebeu a mesma resposta. Ainda não podemos trazê-lo de volta. O país está em uma situação difícil. Ele se sentia pior a cada dia. A força dele estava acabando. O cosmonauta não tinha certeza se conseguiria sobreviver. O mais interessante é que a estação tinha uma cápsula desenvolvida para retorno à Terra. Mas Sergei não a usou porque ninguém iria para a Mir. E a Rússia vendeu os assentos dela para outros países. Além disso, o país esperava vender a estação. Isso significava que Sergei tinha que manter o local funcionando. A missão dele durou o dobro do planejado. Como resultado, o cara passou 10 meses, ou 311 dias no espaço, e estabeleceu um recorde mundial. Durante este tempo, voou ao redor do nosso planeta cerca de 5.000 vezes. Finalmente, recebeu a tão esperada mensagem, a de que poderia voltar para casa. A Alemanha pagou cerca de 24 milhões de dólares por uma passagem para a estação. Eles iriam substituir o astronauta, que entrou na cápsula e voou para a Terra. Muita gente estava esperando por seu retorno lá embaixo. O cosmonauta pousou e todos correram para ajudá-lo. Ele parecia muito magro, suado e exausto. 4 homens o ajudaram a sair e a ficar no chão. Lhe deram um casaco de pele e o serviram com uma tigela de caldo. Parecia que tal voo deixaria uma marca na vida dele para sempre. Mas o humor do cara estava excelente. 2 anos depois, ele foi ao espaço novamente e se tornou o primeiro cosmonauta a voar em um ônibus espacial da NASA. E 2 anos depois, foi um dos primeiros a viver na EEI. Em 2005, fez seu 6º e último voo. Sergei foi para a estação espacial, onde passou cerca de 6 meses, e depois voltou para casa no módulo de pouso. Com este voo, estabeleceu um recorde mundial para a duração total da estadia no espaço, de 803 dias. Apenas 10 anos depois, alguém conseguiu quebrar esse recorde, mas essa já é outra história.